sabe onde está o livro de Joel? O livro de Joel é o livro dos profetas menores. Ele foi um dos 12 profetas menores, porque são os livros pequenininhos, né? O livro de Joel, ele tem apenas 3 capítulos. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 12 e o versículo 28 e 29. Aleluia, Jesus. Você encontrou Joel, capítulo 2, versículo 12, do 28 e 29. Quem encontrou, pega ajuda aí com o coleguinha, amém? E quem já foi encontrando, já se coloca de pé para a gente ler. Todos acharam? Diz assim então, vamos ler. Versículo 12, capítulo 2, 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejuns, com choro e pranto. 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos serão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Derramarei o meu espírito. Forte vai ficar bonita agora, hein? Derramarei o meu espírito. Glória a Deus. Então você pode focar nessa noite. Aleluia. Deus, Ele vai derramar o teu espírito sobre cada um de nós aqui neste lugar. Quem crê? Ele fica ligado aí, amém? A palavra do Senhor nos fala no livro de Joel a respeito do povo de Judá. O povo de Judá estava passando por um momento de calamidade. Sabe por quê, crianças? Porque eles haviam desobedecido a Deus. E quando a gente desobedece ao nosso Deus, o que acontece? O que acontece quando a gente desobedece a Deus? Acontecem coisas ruins na nossa vida. E o povo de Judá era um povo que vivia da colheita. Eles viviam daquilo que eles plantavam e colhiam. E uma certa vez, por causa da desobediência, houve uma chuva de gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos tomou conta de toda a plantação. E tudo que era verde se perdeu. E eles ficaram muito tristes, ficaram muito angustiados. Houve fome naquela época. Não havia mais vinho, porque não tinha mais plantação de uva. Não havia mais trigo, não havia mais colheita. E o povo estava passando por muita necessidade. E agora Deus levantou Joel, um profeta, para profetizar na vida do povo que eles tinham que se arrepender dos seus pecados, para que Deus tivesse misericórdia deles. Porque o juízo de Deus ia vir sobre aquela cidade. E era necessário eles se arrepender do pecado. Porque olha como que está o coração do povo, ó. Como que está esse coração aqui? Sujo. O que tem mais aqui nesse coração? Corrente. O que a corrente faz? Ela prende, né? Ela nos acorrenta. Então o coração do povo, ó, estava cheio do pecado. O povo estava fazendo coisas que desagradavam a Deus. Não queria mais adorar o Pai do céu. Estava adorando estátuas, imagens. E Deus ficava muito triste com isso, criança. Porque Deus nos criou para louvor, para a honra e glória dele. Deus nos criou para adorar Ele e não para adorar
para que o nosso coração se torne limpo. Então o povo se humilhou e Deus lhe tinha uma promessa para o povo, que era o derramamento do Espírito Santo. E Joel disse: e há de ser que depois de quê? Depois do povo se humilhasse, depois do povo buscasse a Deus, orasse, jejuar. Quem gosta de orar aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Quem gosta de jejuar? Ficar um tempinho com fome, né? É necessário a gente orar e jejuar para que Deus possa derramar sobre nós o Espírito Santo dele. E ele falou: vai dizer que depois eu derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Todos seriam cheios do Espírito Santo de Deus. Vossos filhos, as filhas iriam profetizar. Os velhos teriam sonhos. Porque os velhos sonhavam, mas já tinham perdido a expectativa de vida. Quem que gosta de ter sonhos bons? A gente precisa sonhar, né? E acreditar que Deus pode realizar os nossos sonhos. Então o profeta Joel estava dizendo que o povo, né, iria ser cheio. Os jovens iam profetizar, os velhos iam ter sonhos, né? Todos iam ser cheios do Espírito Santo. E essa promessa se cumpriu, crianças, lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, onde todos receberam o Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo colocava línguas diferentes na boca das pessoas e eles foram todos cheios do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre 7 símbolos do Espírito Santo de Deus, porque Deus deixou o Espírito Santo como consolador. Jesus, ele veio, morreu na cruz do Calvário por nós, e ele ficou preso na cruz? Não. O que aconteceu depois? Ressuscitou. Qual dia ele ressuscitou? Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele fez uma promessa para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, vocês sejam revestidos de unção, de glória, de graça, que é a minha presença. E eles estavam lá reunidos, crianças, e de repente houve um vento e encheu a casa de glória, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite? Aleluia! E eu vou falar sobre 7 símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se manifesta de várias maneiras. O que é isso daqui? Uma gota de quê? De água. Lá no início, quando Deus criou o mundo, o Espírito Santo de Deus, ele pairava, ele se movia sobre as águas. Uma certa vez, Jesus estava conversando com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. E ela estava indo buscar água. E Jesus falou com ela: dá de beber dessa água. E ela falou: não tem como eu te dar, porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Mas Jesus falou com ela: se tu soubesse quem me pede água, tu lhe pediria e eu lhe daria água viva. Sabe o que ela disse, crianças? Ah, Senhor, então me dá dessa água, para que eu não venha aqui mais ter sede. Jesus falou: se você beber dessa água no poço, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Porque essa água, ela te fará ter vida eterna. A água de Jesus nessa noite, ela traz vida eterna, crianças. O Espírito Santo de Deus, que está neste lugar como água viva, como água profunda, que Ezequiel mergulhou, ela nos lava do pecado, ela nos purifica de todo mal e ela nos transforma. Próximo símbolo do Espírito Santo, o que é isso? Uma nuvem.
Um dia, Moisés, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, e ele subiu num monte chamado Horebe. E sabe o que ele viu lá? Uma sarça. E essa sarça não se queimava. O fogo brincava e a sarça não se queimava, não se consumia. E ele chegou para se aproximar e ouviu a voz de Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque onde tu está é santo. Aleluia. O Espírito Santo se manifesta também através do fogo. João Batista disse para as pessoas: eu vos batizo com água, mas virá aquele depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus está aqui nessa noite para derramar o fogo, a presença dele nas nossas vidas, crianças. Aleluia! O fogo, ele queima o nosso coração, ele arde, ele faz nós cada dia ter temor a Deus, ele faz com que nós busquemos mais a presença de Deus. Quem que já sentiu o Espírito Santo no coraçãozinho? Quem já sentiu? Se você não sentiu hoje, você tem a oportunidade de sentir. É só você pedir ao Senhor: Senhor, que essa chama do Espírito Santo venha queimar no meu coração, que esse poder, essa unção possa queimar dentro de mim e eu possa te sentir. Aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo, que é a presença de Deus, crianças, não pode sair do nosso coração. Aleluia. E o que mais nós temos aqui? Uma bomba. Quando Jesus, ele foi batizado, desceu sobre ele uma bomba, onde a voz de Deus surgiu e falou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. A bomba desceu sobre Jesus, confirmando que ele era o Messias, o Filho de Deus. E essa bomba que simboliza o Espírito Santo nos traz paz, nos traz renovo, nos traz consolo. Quem gosta de ter a paz no coração? Todo mundo gosta, né? A bomba, o Espírito Santo do Senhor, ela traz a paz na nossa alma, ela traz o consolo no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Qual é o próximo símbolo do Espírito Santo? Azeite. O azeite, ele era usado para ungir os fiéis. O azeite era usado para curar pessoas enfermas. O azeite também simboliza o Espírito Santo de Deus. Vocês lembram da história das 10 virgens? Eram 5 loucas e 5... não ouvi! 5 loucas e 5 prudentes. As loucas tinham azeite em suas lamparinas, crianças? Não. E as prudentes tinham? Tinham. Quem tem azeite aí? Levanta a mão, deixa eu ver quem tem azeite no Espírito Santo. Tem criança que está precisando do azeite. Deus vai te encher hoje, então, com azeite, hein? Aleluia. A palavra do Senhor diz: quando Jesus estava voltando, o noivo estava voltando para buscar a noiva, havia 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas não tinham azeite em suas lamparinas, mas as prudentes, as sábias, tinham o azeite, que é o Espírito Santo do Senhor. E as suas lamparinas ficavam sempre acesas, porque elas estavam aguardando o noivo, e ele ia voltar a qualquer momento, e elas não sabiam qual era a hora exata. Então elas tinham que estar preparadas, elas tinham que ter o azeite nas suas lamparinas. E quando o noivo estava demorando, as lamparinas, as roupas começaram a se apagar. E elas disseram às prudentes: me dá um pouquinho do seu azeite, porque o meu se apaga. E elas falaram: não, vai comprar, senão vai voltar para a gente também. E elas foram comprar. E quando elas foram, quem apareceu?
prudentes, porque elas tinham azeite em suas lamparinas, elas tinham o Espírito Santo na vida delas. E nós também temos que ter o Espírito Santo nas nossas vidas, porque o noivo está chegando para buscar a tua igreja, uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja santa e cheia do Espírito Santo, cheia do azeite do Senhor. Hoje à noite nós enchemos deste azeite. Senhor, derrama sobre nós o teu azeite, para que nós possamos a cada dia manifestar a tua presença, manifestar a tua graça através do teu Santo Espírito. E o próximo qual é? Um selo. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele nos selou, sabia? Ele nos comprou com preço de sangue. As gotinhas que Jesus derramou se transformaram em amor. E ele nos selou com o teu precioso sangue. E nós somos do Senhor. O inimigo tenta, né, crianças, nos tirar da presença de Deus, tenta nos desanimar, tenta nos parar, né? Coloca preguiça na nossa vida para a gente não vir para a igreja. Mas nós temos que lembrar que nós somos selados pelo Senhor. Nós fomos comprados por um alto preço, que é um preço de sangue. Aleluia! E nessa noite o Espírito Santo vai renovar as nossas forças, vai renovar a nossa vida, para que nós possamos sempre caminhar na presença dEle. Porque ninguém vai tirar o selo que Jesus colocou em nós. Ninguém vai tirar o selo que Ele comprou para nós, que Ele pagou lá na cruz do Calvário. Aleluia! Quando o inimigo chegar para você com apatia, oferecendo coisa, falar: sai para lá, Satanás, porque eu fui selado. Sai para lá com as suas mentiras, sai para lá com o seu pecado, sai para lá com suas armadilhas, porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus e Ele me selou com a tua graça, que foi manifesta na cruz do Calvário. Glória a Deus. E qual era o último selo que eu vim trazer hoje? A casa. O nosso corpo é morada do Espírito Santo, sabia, crianças? O Espírito Santo, ele tem que habitar dentro de nós. Será que o Espírito Santo habita em casa suja? Será que o Espírito Santo habita no coraçãozinho que está assim, ó, cheio do pecado? Não. Mas o que é pecado, Adriana? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quando a gente mente, quando a gente briga, quando a gente desobedece, né? Mas o que é o pecado? Quando a gente fala palavrão, quando a gente vê coisas erradas lá na internet, isso é pecado. E quando nós praticamos o pecado, o Espírito Santo de Deus não habita na nossa casa. Ele sai, porque ele só habita em casa limpa. E o nosso coraçãozinho tem que estar limpo para Jesus poder habitar, para que Ele possa fazer morada e transformar a nossa vida e nos usar na presença dEle. Porque o Senhor me chamou, crianças, como profetas. Deus chamou vocês como profetas nessa geração, para vocês fazerem a diferença, falar de Jesus para os amiguinhos, orar para o seu amiguinho que precisa de oração. Quem que gosta de orar para os amiguinhos? Isso mesmo. Quem que fala de Jesus para os amiguinhos? Os coleguinhas da escola. Quem que convidou o amiguinho para vir na igreja hoje? Tem que convidar, né? Porque vocês são profetas nessa geração e Deus conta com vocês. Vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. E esse Espírito Santo precisa ser transportado, precisa ser manifesto na vida de vocês e na vida também daqueles que são profetas.
Deus, igreja. Porque nós vemos na Bíblia crianças sendo levantadas por Deus como profetas, como reis,